Bem, amigos sombrios, você é nosso convidado para continuar assistindo a série Contos da Escuridão em nosso canal. Lembre-se, aqui no Universo Sombrio trazemos contos originais, releituras e adaptações macabras. Mas antes, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe e comente. Isso é muito importante para investirmos em mais conteúdo, produção, locução e edição de novos contos para você. Bora para o vídeo. Lembro-me da noite em que meu pai morreu como se fosse ontem. Eu estava literalmente prestes a sair do meu apartamento para ir trabalhar no bar do qual eu era subgerente, terminando um episódio de The Sopranos, quando meu telefone começou a tocar. Por algum motivo, coloquei na cabeça que seria o trabalho ligando, perguntando se eu poderia chegar mais cedo, ou algum outro motivo sem sentido. Então, demorei para atender, e quando o fiz, foi de forma incrivelmente indiferente. Se eu tivesse que escolher uma única emoção para resumir aquele momento, seria o tédio, mas um tédio que realmente não era para durar. A notícia chegou como um trem de carga. Ele havia morrido repentinamente, inesperadamente, de algum tipo de coágulo de sangue no cérebro. Em um momento ele estava saudável e feliz, e no outro, foi anunciado como morto na chegada ao hospital. O funeral foi difícil. Parece cruel dizer isso, mas acho que se um parente é idoso ou tem algum tipo de doença terminal, pelo menos a família e os amigos têm tempo para se preparar para a perda. Mas conosco, não tivemos esse tempo. Foi como acelerar de 0 a 100 em segundos, de entediados a aflitos no tempo que levamos para dizer tenho más notícias. Portanto, em vez desse tipo de aceitação relutante que caracterizou os funerais em que estive no passado, havia apenas uma sensação de perda em estado de choque, como se todos tivessem levado um golpe duplo e estivessem andando atordoados, incapazes de parar de processar a perda que estavam sentindo. Eu também nunca gostei muito de visitar túmulos. Parece um pouco insensível, mas qual é o objetivo? É apenas para confortar os vivos. Os mortos não sabem que fazemos isso, e francamente, eu gostaria que alguém se lembrasse de mim, claro, mas um ritual de visita que traz à tona todos esses sentimentos de mortalidade e impermanência? Não, apenas levante um copo de cerveja para mim. Isso é tudo o que eu quero quando eu morrer. Mas quando se tratava do meu pai, eu não tive quase nenhuma conclusão. Por isso, acabei indo contra minhas próprias convicções anteriores, lutando por aquele sentimento de apego, desesperado para sentir que ele não havia realmente partido. As visitas semanais se transformaram em visitas mensais, todas com a mesma rotina. Eu bebia uma lata de sua cerveja favorita sobre seu túmulo, conversava com ele um pouco sobre o que estava acontecendo em minha vida. Isso nunca me fez sentir realmente melhor, mas eu podia me sentir dando passos de bebê ao longo do ciclo de luto cada vez que me afastava. Isso estava ajudando de uma forma pequena, mas ainda assim estava ajudando. E assim o pequeno ritual se desenrolou, exatamente da mesma forma, até que um dia vi um homem desconhecido parado perto do local onde ele estava enterrado. Ele estava vestido inteiramente de preto, com um longo casaco e um guarda-chuva igualmente escuro debaixo do braço. Não ficou claro se o homem estava visitando o túmulo de meu pai ou apenas um próximo a ele, mas quando me aproximei e ele me viu, rapidamente começou a se afastar das lápides e a se dirigir a uma das saídas do cemitério. Não há nada de anormal nisso, certo? As pessoas têm o direito de sofrer em privacidade, eu entendo isso. Portanto, eu realmente não pensei nada sobre isso. Isso até que aconteceu tudo de novo, exatamente da mesma maneira. Na segunda vez, eu atribuía o fato à coincidência. Mas como a segunda vez se tornou a terceira vez que vi o mesmo homem perto das lápides, comecei a pensar que algo estranho estava acontecendo. Naquela terceira vez, tentei me aproximar sem ser visto, o mais silenciosamente possível. Queria descobrir se ele realmente estava visitando o túmulo do meu pai, e não apenas um dos que estavam próximos a ele. Foi quando percebi que ele estava. Observei de longe quando ele se ajoelhou perto da lápide e a tocou por um segundo. Não o reconheci do funeral, e embora não pudesse ver seu rosto com exatidão, tive certeza de que não era alguém que eu conhecesse, nem alguém que eu já tivesse encontrado antes, mesmo que de passagem. Minha curiosidade levou a melhor, e decidi descobrir o que estava acontecendo. Mantive minha abordagem furtiva, mantendo-me leve,
e fora de vista à medida que me aproximava cada vez mais do túmulo. Mas quando me aproximei dele, ele se virou, me viu, ficou com uma expressão de puro choque nos olhos e começou a correr na direção oposta à minha. Quer dizer, correndo por entre os túmulos na direção de uma saída. Eu simplesmente reagi e corri atrás dele. Era isso, ou enfrentar a possibilidade de nunca mais ter outra chance. Depois de uma abordagem tão conflituosa, ele poderia nunca mais visitar a casa de meu pai, e pela segunda vez, eu ficaria no escuro, sem nenhuma conclusão. E não havia uma única chance no inferno de eu deixar isso acontecer novamente. E foi assim que passei a perseguir um homem em um maldito cemitério, correndo a toda velocidade, gritando para que ele parasse, pois eu só queria falar com ele. Os poucos visitantes olhavam para mim com um misto de choque e repulsa, incapazes de acreditar que alguém pudesse ser tão desrespeitoso perto dos locais de descanso final de tantos de seus entes queridos. Mas, para ser sincero, eu realmente não me importava. Eu sabia que se estivessem no meu lugar, estariam fazendo exatamente a mesma coisa. Alcancei o cara perto de uma das saídas, conseguindo agarrá-lo pelo braço em um determinado momento, puxando-o de tal forma que o cara foi forçado a girar como resultado de seu próprio impulso. O que eu vi me deixou com dor de estômago. O rosto que vi, quase não coberto pelo lenço preto, era o rosto de meu pai. Era idêntico, em todos os sentidos, apenas a maneira como ele se portava, as pequenas percepções da linguagem corporal e da estatura, eram muito diferentes do que eu me lembrava. Quando ele falou, minha cabeça ficou confusa. Meu pai era do sul da Inglaterra, e seu sotaque refletia isso, mas esse cara tinha um sotaque nitidamente escocês, pelo menos era o que parecia. Definitivamente não era o sotaque do meu pai. Ele me disse para deixá-lo em paz antes de sair novamente, e, Deus me ajude, eu deixei. Minhas pernas estavam gelatinosas, e não apenas pela explosão de corrida que meu eu decididamente pouco atlético parecia ter conjurado. Eu não conseguia me mover, simplesmente não conseguia segui-lo. Depois de uma conversa com minha mãe, a única coisa com a qual concordamos é que o homem devia ser o gêmeo idêntico do meu pai. Afinal, ela tinha visto o corpo dele, tinha-o identificado no necrotério. Não havia como ele ter forjado a própria morte ou qualquer outra coisa excessivamente paranoica que eu sugeri inicialmente. Mas, como minha mãe afirmou, ele nunca, jamais, mencionou ter um irmão, muito menos um gêmeo. É algo que obviamente vamos investigar, pois se esse cara for quem pensamos que é, um irmão perdido há muito tempo do meu pai, então eu realmente gostaria de entrar em contato com ele. Durante muito tempo, fui zelador de lápides em um cemitério na zona rural da Geórgia. Era apenas um trabalho de verão para um jovem de 16 anos, nada muito louco. Apenas limpava a sujeira acumulada nas lápides e outras coisas. Agora, para ambientar um pouco o cenário, o cemitério incluía um prédio que abrigava banheiros para os 5 zeladores empregados pelo cemitério, além de um mausoléu pequeno e simples. Fora isso, era tudo terra plana com lápides espalhadas por todo o local. O lugar também parecia bastante isolado, pois ao redor do local havia algumas das florestas mais densas de todo o estado da Geórgia. Naturalmente, por causa do ambiente assustador como o inferno, eu sempre fui um pouco mais paranoico do que talvez devesse. Isso e o fato de eu assistir a um monte de filmes de terror e coisas do gênero, o que é uma combinação terrível para alguém que trabalha em um cemitério. Então, certa noite, eu estava fazendo minha ronda quando tive de entrar no pequeno mausoléu. Lá estavam sepultadas algumas das famílias mais ricas da região, e era meu trabalho entrar, certificar-me de que tudo estava arrumado e limpo, e que atendia aos padrões dessas pessoas arrogantes. Estou caminhando até lá, e logo de cara, sinto que algo está errado. A princípio, não consegui identificar o que era, apenas a sensação geral de que eu não estava sozinho. Foi nesse momento que percebi a luz de uma vela vindo do pequeno mausoléu. Eu também tinha certeza de que podia ouvir vozes vindas de dentro, vozes mais jovens, crianças da minha idade na época. Elas estavam rindo, gargalhando, e não pareciam particularmente agradáveis. Eu não tinha visto ninguém entrar ou sair do cemitério, mas também não estava disposto a enfrentar um bando de adolescentes bêbados sozinho, pois com certeza levaria uma surra. Então, liguei para o único agente de segurança de plantão, o cara que faz algumas rondas no terreno. Ele era um cara mais velho, policial aposentado, mas definitivamente era durão, e eu sabia que ele aproveitaria a chance para me ajudar.
Quando o ex-policial finalmente apareceu, nós dois entramos. A casa estava vazia, o que não fazia o menor sentido, pois eu tinha acabado de ouvir vozes e outras coisas lá dentro. De fato, havia velas acesas lá dentro, queimando ao redor de um dos túmulos, um túmulo que havia sido aberto para revelar os restos de um esqueleto do tamanho de uma criança. Nada além disso estava perturbado, mas essa porcaria já era ruim o suficiente, principalmente porque a tumba aberta continha uma boneca de criança velha e podre, do tipo tricotada. Foi muito perturbador ver aquela coisa velha, sorrindo enquanto estava deitada de mãos dadas com um maldito esqueleto de criança. Eu e o segurança saímos rapidamente dali, fazendo uma varredura rápida no local, para tentar pelo menos ver os idiotas doentes que profanaram o local de descanso final daquela garota. Nenhum de nós viu uma alma sequer, o que foi mais frustrante do que assustador. E depois de cerca de um quarto de hora, nos encontramos de volta no mausoléu para colocar o túmulo da menina em ordem, deslizando a placa de pedra de volta para o topo da tumba. Mas quando entramos, a boneca que antes estava de mãos dadas com a menina morta estava sentada do outro lado do mausoléu. Ela estava sentada, ereta, com o mesmo sorriso irregular estampado em seu rosto. Quem quer que estivesse brincando conosco tinha realmente voltado para mover a boneca, para nos provocar. Eu me demiti no dia seguinte e nunca mais voltei, nem mesmo para visitar. Logo depois que terminei o ensino médio e saí da casa dos meus pais, eu precisava muito de trabalho. Eu teria feito praticamente qualquer coisa pelo dinheiro do aluguel naquela época da minha vida, então tive sorte, ou azar, dependendo de como você vê, de o cemitério local precisar de funcionários. No início, os veteranos que trabalhavam lá há 20 ou 30 anos se perguntavam por que alguém tão jovem queria ser coveiro. Era um trabalho árduo, que prejudicava a região lombar, mas logo me adaptei, e acabou se tornando algo mais parecido com uma inscrição gratuita na academia do que um emprego de fato. Falo sério, fiquei forte, muito rápido. Para ser sincero, só parecia trabalho se o tempo estivesse ruim ou se tivéssemos um funeral de verdade no local. Caso contrário, era muito bom poder passar o tempo ao ar livre. A configuração do nosso cemitério era bastante simples. A maior parte do terreno era composta apenas por túmulos comuns, todos praticamente do mesmo tamanho e com o mesmo preço. Mas o canto noroeste do terreno era um local privado que continha lotes muito maiores. Esses eram reservados para famílias muito mais ricas, e o agente funerário local ganhava muito dinheiro vendendo-lhes túmulos extravagantes. Estou falando de mausoléus inteiros, estátuas de anjos, coisas desse tipo. Quase nunca visitávamos essa área do local, exceto para tarefas de limpeza e manutenção, e essas nunca eram deixadas para mim. Eu não levava isso para o lado pessoal, mas os caras mais velhos simplesmente não confiavam em mim com todos os produtos químicos de limpeza e outras coisas que mantinham o mármore e as luminárias de latão com aparência nova. Por isso, foi tão estranho quando recebi um telefonema em um dos meus dias de folga, perguntando se eu tinha ido àquela área recentemente. Meu chefe estava furioso. Eu podia ouvir isso em sua voz. E ele não foi direto ao ponto quando me perguntou se eu tinha estado brincando nas áreas do noroeste. É claro que eu lhe disse que não, que a última vez que estive lá foi para observar um dos veteranos usando o produto químico de limpeza de mármore como parte do meu treinamento. E isso tinha sido há meses. Ele suspirou, parecia confuso e desorientado, então perguntei qual era exatamente o problema. Ele respondeu que poderia esperar até a próxima vez que eu estivesse no trabalho. Eu estava preocupado, com certeza, mas tinha certeza de que não havia feito nada de errado, pelo menos não deliberadamente, e especialmente nada que envolvesse as instalações do noroeste. Alguns dias depois, quando cheguei ao trabalho, o clima estava muito tenso. Eu sabia que algo bastante sério havia acontecido, só sabia que não precisaria incomodar ninguém para descobrir o motivo. O chefe me acompanhou até o lote noroeste, em silêncio durante todo o percurso, e eu sabia que não deveria abrir a boca até descobrir exatamente o que estava acontecendo. Já havia um funcionário no terreno, cuidando de um dos túmulos. Foi então que meu chefe me disse que, se eu estivesse andando pela área, talvez durante meu horário de almoço, comendo alguns petiscos entre os túmulos opulentos, agora seria o momento de contar a ele. Jurei por Deus que não tinha feito isso, que eu sabia que não deveria comer coisas perto dos túmulos, pois, como fui bem informado, isso atrai animais selvagens que, por sua vez, podem causar danos a alguns dos locais de descanso.
Foi então que ele me explicou tudo. Alguma coisa havia tentado cavar um dos túmulos recém-cavados nos lotes do noroeste. Ele disse algo em particular e não alguém, porque todos nós tínhamos experiência suficiente para reconhecer quando uma sepultura havia sido cavada com ferramentas ou à mão ou, nesse caso, com garras. Era áspera nas bordas, com marcas óbvias de garras na terra, em vez das linhas retas esculpidas por uma pá. Isso era uma espécie de emergência, quero dizer, por razões sanitárias óbvias, mas também por razões sentimentais. Se as famílias locais descobrissem que animais selvagens estavam tentando desenterrar seus parentes falecidos, haveria um tumulto. Algo tinha de ser feito, e rapidamente. Foi convocada uma reunião entre os coveiros e os assistentes. Até onde sabíamos, a misteriosa escavação havia ocorrido durante a noite e provavelmente havia sido feita por algum tipo de animal necrófago. Um coiote, um urso preto, talvez até mesmo um cachorro fugitivo. A solução era óbvia. Os vigias noturnos teriam que estar presentes no cemitério todas as noites até que a situação fosse resolvida. E adivinhe quem se ofereceu para ser o vigia noturno na primeira semana inteira? Você adivinhou. O jovem, o cara novo, eu. A única coisa que tornava a proposta vagamente atraente era o fato de que qualquer pessoa que fizesse o trabalho noturno receberia o dobro do valor normal. E eu definitivamente precisava do dinheiro extra. A primeira noite de vigia foi realmente ruim. Tudo o que eu tinha como companhia era um frasco de café forte e uma pistola emprestada por um dos outros trabalhadores para abater qualquer animal. Era longo, entediante e solitário, mas depois que eu adaptei meu padrão de sono, ficou um pouco mais fácil. Na penúltima noite de minhas funções de vigia, eu estava fazendo uma pequena patrulha a pé, caminhando em direção ao lote noroeste com uma lanterna na mão. Foi quando eu o vi, uma enxurrada de membros frenéticos, cavando a terra. Eu poderia ter gritado alguma coisa, talvez até mesmo disparado a arma no ar para assustar o animal, mas algo em mim queria acabar com tudo aquilo ali mesmo. Se eu matasse o bicho que estava nos causando tantos problemas, talvez perdesse o pagamento extra, mas pelo menos teria minha vida diurna de volta. Aproximei-me lentamente, desligando a lanterna e me esgueirando furtivamente em direção à forma escura que estava trabalhando na terra. Já havia caçado coelhos à noite com meu tio, então pensei em usar a velha técnica da lanterna para fazer com que o animal parasse por um segundo e eu pudesse dar o tiro fatal. Mas quando o fiz, quando apontei a potente lanterna na direção da coisa que estava cavando, quase gritei de medo. Não era um animal, era um humano, agachado de quatro, cavando a terra com as próprias mãos. Não consegui mirar a arma. Estava muito chocado com o que estava vendo. Então, tudo o que fiz foi começar a fazer o máximo de barulho possível, dizendo a eles para saírem dali e que chamaria a polícia se não obedecessem. Eles obedeceram, mas não por medo. A expressão nos olhos daquela pessoa era de fúria, pura raiva por ter sido interrompida em seu pequeno ato obsceno. Juro que, se eu não tivesse aquela espingarda comigo, se eu não tivesse os meios de me defender que eram óbvios para eles, sinceramente não sei se estaria aqui hoje para contar sua história. Não é preciso dizer que os outros trabalhadores não acreditaram no que eu tinha visto. Alguns deles me disseram que não duvidavam que eu tivesse visto alguma coisa. Apenas contestavam o que era essa coisa. E eu entendo isso, realmente entendo, mas ainda assim, eu sei o que vi. E definitivamente era uma pessoa. Gostou do nosso conto de hoje? Então comente, compartilhe, curta, inscreva-se e ative as notificações. Quer colaborar conosco? Envie sua história e a produziremos no canal. O próximo conto pode ser o seu.